nos fatos principais, né? O livro do Apocalipse ele pode ser dividido assim, né? Basicamente, ele tem umas divisões que nos fazem compreendê-lo melhor, né? Por exemplo, o capítulo 1 é como se fosse o prólogo do livro, uma introdução, onde o João, na ilha de Patmos, ele tem a visão do Cristo glorificado, né? E nos capítulos 2 e 3, ele terá a visão da igreja do Senhor na terra, né? Igrejas literais na antiga região chamada de Ásia Menor, que hoje é o país da Turquia. Ele vai falar, o Senhor vai mostrá-lo ali 7 igrejas literais, e essas igrejas trazem revelações proféticas acerca do tempo da igreja na terra. E enfim, chegam os capítulos 4 e 5 do Apocalipse, quando João é arrebatado. Então João ele é levado até a Nova Jerusalém, ele vê uma porta aberta no céu, e ele é levado para lá. E aí tem um outro período, né? Essa outra divisão do livro, que são os capítulos 4 e 5. Esses 2 capítulos mostram uma outra dimensão do livro, mostram uma outra dinâmica do livro. Ok? Então, primeiro o capítulo 1, depois os capítulos 2 e 3, depois os capítulos 4 e 5. E aí vem os capítulos 6, o capítulo 6 até o capítulo 19, digamos assim, né? Até o capítulo 19. Essa maior parte, esta maior porção do livro é o que nós chamamos de a grande tribulação. E aí a gente tem o capítulo 20, que vai mostrar a derrocada temporária de Satanás, né, sendo trancado no abismo, o milênio e depois a soltura de Satanás para que ele seja derrotado de uma vez por todas. E aí os capítulos 21 e 22, falando da eternidade futura. Ok? Então essa é uma divisão básica do livro do Apocalipse. O que a maioria não sabe é que a grande tribulação, que é esse período em que o mundo vai passar, o período pelo qual o mundo passará, a grande tribulação ela ocupa a maior parte da literatura do livro do Apocalipse. Ok? Então, eu gostaria de, antes de falarmos da grande tribulação, é muito importante a gente entender o arrebatamento de João. Repito, João estava na ilha de Patmos e ele estava vendo coisas do presente naquele momento em que ele estava exilado. Ou seja, ele estava vendo acontecimentos exatos do final do 1º século. É o que nós chamamos de o da eternidade, né? O tempo do o presente, né? João, até então, ele estava no Cronos, ele estava recebendo uma visão no seu tempo humano. Mas a partir do momento em que ele é arrebatado, ele não vê mais as coisas presentes. Ele passa a ver as coisas do ponto de vista da eternidade. E a eternidade possui os 3 tempos, o o era e o será. Quando João é arrebatado, ele não passa a ver mais as coisas no momento presente. Isso é muito claro quando você começa a detalhar os elementos presentes no céu, elementos esses que João vai detalhando, e você nota, por exemplo, a ausência do Senhor Jesus na visão de João, a visão do capítulo 4. Quando João é arrebatado até a Nova Jerusalém, ele começa a descrever os elementos lá no trono de Deus. Ele vai descrever o trono, ele vai descrever os 24 anciãos, ele vai descrever os querubins que estão ali no trono, na plataforma do trono, tem o altar de incenso, tem
os 7 candeeiros, né? Tem o mar de vidro, enfim, tem o arco celeste. Mas ele não descreve a presença do Senhor Jesus no capítulo 4. Por quê? Porque quando ele subiu para Nova Jerusalém, ele foi arrebatado ao tempo do era da eternidade. Ou seja, ele teve um arrebatamento pregresso, um arrebatamento para trás. E quando ele entra na Nova Jerusalém, ele não vê o Senhor Jesus lá. E você pode achar interessante porque no capítulo 1, 2 e 3, ele está no Cronos, no tempo humano, no tempo do ponto de vista da ótica dele. E ele vê as coisas no presente, no tempo presente. O Senhor Jesus aparece para ele glorificado, porque era assim que ele está hoje e já estava, né, nos dias em que João recebeu a visão. Mas a partir do momento que ele sobe e começa a descrever as coisas que estão lá na sala do trono, ele não vê, a princípio, a pessoa do Senhor Jesus. Você pode ver isso no capítulo 4. Vamos ver aqui os elementos centrais do capítulo 4 do Apocalipse, que é quando João sobe até a sala do trono. Então, olha só, a primeira coisa que João vai ver, logicamente, é o trono. Né? Meu pastor, o pastor Vinícius Regiane está aí, Deus abençoe. Então, olha só, vamos fazer aqui uma leitura. Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e ouvi uma voz semelhante à primeira que ouvira. Era como voz de trombeta que falava comigo, dizendo: sobe aqui, te mostrarei as coisas que depois dessa hão de acontecer. Imediatamente estive em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e no trono um ser estava sentado. Aquele que estava sentado parecia semelhante ao brilho das pedras de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco semelhante à cor de esmeralda. Havia 24 tronos ao redor do trono, e sobre os tronos vi que estavam assentados 24 anciãos, e com vestiduras brancas, e que tinham coroas de ouro sobre as suas cabeças, e do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 tochas, das quais são os 7 Espíritos de Deus. Então você já pode notar nessa breve descrição que João viu o trono, ele descreve o trono, ele viu o ser, né, que é Deus, o Todo-Poderoso, assentado no trono. Ele viu outros 24 tronos que compõem a plataforma do trono de Deus. Ele viu os anciãos assentados nesse trono, ele viu as 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus, mas ele não relata a presença do Senhor Jesus na sala do trono. Vamos continuar a leitura, né? Verso 7, verso 6, havia 24 outros tronos e um mar como de vidro transparente, como o cristal. Ele vê também o mar de vidro. E ao redor, no permeio de cada lado do trono, havia 4 querubins cheios de olhos por diante e por detrás. Está vendo? Outra descrição. Ele vê os querubins. Mas se você acompanhar a leitura do capítulo 1 de Ezequiel, capítulo 10 do livro de Ezequiel, você vai ver que esses querubins, eles são seres que têm 4 faces, né? A face frontal é a face humana, a face posterior é a face de águia, a face da direita é a face de leão e a face da esquerda é a face de bezerro. Esses querubins, eles são guardiões do trono de Deus, eles estão nas pontas do trono, ok? Eles não ficam em cima do trono, do pavimento do trono. Os serafins, sim, ficam em cima do pavimento, da plataforma do trono. Mas esse assunto é um assunto que nós vamos falar no dia 10 de abril. Né? Se você quiser participar desse seminário, nós estaremos no dia 10 de abril, das 19 até as 22 horas, num curso presencial chamado Anjos e Demônios. E nós vamos falar só de anjos, anjos de Deus, anjos de Satanás, queda, eleição, tudo isso nós falaremos no dia 10. Então, só para você entender, esses querubins são guardiões do trono, e João os viu lá, ok? E cada um dos 4 querubins tinha 6 asas, e ao redor de seus corpos e por dentro estavam cheios de olhos. São descrições do querubim que João está vendo. Então, ele está descrevendo o que ele está vendo, mas ele não descreve o Senhor Jesus, porque ele não está vendo o Senhor Jesus. Agora, veja bem, para você entender isso aqui.
João foi arrebatado cerca do ano 95, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas era a última década do século I da nossa era, da era cristã. Ou seja, o Senhor Jesus já havia subido. Você vê isso lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9, o Senhor Jesus Cristo subindo aos céus. Inclusive o João estava lá, presenciando a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Passaram-se cerca de 60 anos, né? E o João agora sobe aos céus no afã de encontrar o seu Cristo, o seu Senhor glorificado, assentado no trono, à destra de Deus. Mas ele não vê isso quando ele chega lá. Pastor Ricardo, Deus abençoe. Né? Ana Ferreira, Deus abençoe. Irmão Alexandre, Deus abençoe. Então, não, ele não vê isso e ele continua descrevendo, né? Versículo 9. Ele vai falar aqui do querubim. Sempre que os querubins davam glória, honra e graça e ações de graças àquele que estava sentado sobre o trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se ajoelhavam diante daquele que estava sentado no trono e adoravam aquele que vive para todo sempre. Enfim, as coisas acontecem na sala do trono, os 24 anciãos adoram, os querubins adoram, mas o Senhor Jesus não é adorado porque ele não está lá. Ok? E aí chega o capítulo 5. E esse capítulo 5 vai trazer elementos novos na visão apocalíptica. Esse capítulo 5 vai trazer elementos chaves para o desdobrar do livro e para o desdobrar dos acontecimentos proféticos. Ok? Então veja bem, vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro enrolado, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Ok? Então aparece um elemento novo aqui no capítulo 5, um elemento que não foi visto no capítulo 4, que é o livro selado. E esse livro selado, ele é fundamental, ele é chave para a compreensão dos acontecimentos proféticos. Ok? Então, esse livro, ele é a escritura. Esse livro é como se fosse a nota fiscal, ok? Então, o Jesus Cristo, ele não está ali, ainda não, mas ele vai chegar daqui a pouco e você vai ver isso. Olha só, o que acontece? A visão é do trono do Todo-Poderoso, Deus, o Pai Todo-Poderoso, sentado no trono, e agora ele está segurando um livro selado, uma escritura selada com 7 selos, está selada por dentro, está selada por fora, super lacrada, ok? E um anjo forte, e todas as vezes que você vir essa expressão, anjo forte, no livro do Apocalipse, esse anjo forte é um anjo poderoso, ou seja, é um anjo da classe dos arcanjos. Por muito tempo, alguns nos ensinaram que só existia um arcanjo, né? O judaísmo ensinou que existiam 7 arcanjos. Enfim, os católicos ensinaram outra coisa, mas a Bíblia vai mostrar que existem vários arcanjos. E a Bíblia chama por nome o Miguel, né? O arcanjo Miguel. Esse anjo forte é um arcanjo. Olha só, vi um anjo forte clamando com grande voz, ou seja, bradando onde? Lá no pavimento do trono, na plataforma do trono. Ok? Irmã Brenda, Deus abençoe. Então, lá na plataforma do trono, um brado desafiador foi lançado. Ok? Ele disse assim, quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Então, veja bem, o céu... Dentro dessa visão, a gente vê os 24 anciãos, que são 24 sacerdotes, que representam os 24 turnos sacerdotais, porque o trono de Deus funciona na eternidade. Eu expliquei agora há pouco que a eternidade funciona em 3 tempos, o era e o será. Porém, o Cronos, ele funciona no presente, no passado e no futuro. Passado, presente e futuro. Então existe a eternidade, a dimensão da eternidade e a dimensão do tempo. A dimensão da eternidade é no Kairos, a dimensão do tempo é no Cronos. Então Deus usa os 24 anciãos como se fosse um relógio dentro do nosso Cronos, para que as orações sejam recebidas e depositadas em suas taças. Enfim, lá estão os anciãos, lá estão os querubins, lá estão os serafins, lá estão os arcanjos, os anjos da plataforma, os 7 anjos que assistem diante de Deus. Gabriel está lá, Miguel está lá, mas ninguém é achado digno de ir diante do trono de Deus, pegar o livro com autoridade e abrir aquele livro. Ok? Ninguém é achado